Oi pessoal, eu sou Gustavo Nunes, sou produtor, sou criador de conteúdo cultural, empresário. Eu comecei nessa carreira como produtor de uma forma completamente inusitada, que eu jamais imaginei que eu ia ser produtor na vida. Nunca teve nos meus planos. Então eu me formei primeiro em Direito, porque eu queria ser diplomata. E claro, também com uma influência da minha família, né, que tem muitos advogados, juízes, desembargadores, enfim, é uma família com uma tradição no direito muito grande. E saí do Rio Grande do Sul em 2001, vim para o Rio de Janeiro, justamente para quebrar essa tendência, né, de continuar sendo mais um no direito, que eu acho uma profissão super bacana, tem um mérito imenso e é fundamental para a sociedade, mas não era a praia que eu gostava de trabalhar, não era a minha onda. Então eu vim para o Rio de Janeiro, fiz faculdade de teatro e comecei a trabalhar em 2003 como profissional, né? Eu fazia propaganda, atuava em peças de teatro, dava aula de inglês também, que foi a minha primeira profissão. E a primeira peça que a gente fez, que foi Vestido de Noiva, na época que completou 60 anos, desde a primeira montagem, que foi em 2003, né? A montagem histórica foi em 1943. Eu atuava, eu fazia o personagem Pedro, e eu comecei a produzir junto com a atuação. A gente era uma turma de formandos, né, na faculdade da cidade, e a gente resolveu fazer uma montagem, foi lá no Teatro do César, no centro, na Graça Aranha, e a gente resolveu ampliar essa estreia. A gente fez um ciclo de debates, na época o diretor foi Alexandre Melo, que veio a se tornar meu sócio em seguida, e aí a gente então fez essa montagem de formatura, que foi muito bem, a gente ficou um tempo muito bacana para a época em cartaz, e ao final dos espetáculos a gente tinha um ciclo de debates, onde participaram Lucélia Santos, o Jofre Rodrigues, que foi o filho do Nelson, né, que já faleceu hoje em dia. A gente convidou outras pessoas para participarem também. Teve Bárbara Eleodora, a gente teve a Companhia dos Atores participando. A gente teve uma série de pessoas muito bacanas, o Luiz Arthur Nunes, enfim, pessoas que já tinham, o João Fonseca, já tinham trabalhado com o Nelson, já tinham montado o Nelson, tanto no teatro, quanto na TV, quanto no cinema. Então a gente quis abranger essas três áreas em que o Nelson se destacou, e a gente teve esse ciclo de debate sempre ao final de cada apresentação, e eu tive uma ideia de gravar esses debates. Esses debates depois foram transcritos, né? E a gente lançou um livro que se chamou Vestindo Nelson, que foi publicado em 2006. Então, começou a minha carreira dessa forma, né? Eu, enquanto ator de teatro, que passei a ser produtor, enfim, virei produtor que eu nunca tinha imaginado ser, só que realmente eu virei produtor por uma questão de afinidade, né? Porque eu gosto de realizar coisas, eu gosto de tirar a ideia do papel, e por um talento natural e também por uma questão de gosto mesmo. Eu tive uma afinidade com a produção e desde então, já se vão muitos anos, 17 anos produzindo, e com a empresa que eu fundei, né, Turbilhão de Ideias, agora em 2020, fez 12 anos. Ela foi fundada em 2008 e temos a honra, né, a sorte de ter feito projetos muito bacanas, muito bonitos, que eu tenho muito orgulho de ter participado. Olha, depois de um tempo produzindo, produzindo a convite de algumas pessoas, principalmente atores, né, me convidavam para produzir projetos que eles tinham ideias, e eu produzia, entrava na causa, eu abraçava o projeto como se fosse meu. E isso por muito tempo, até hoje, né? Mas depois de um certo tempo, digamos a partir de 2014, 2015, eu comecei a pensar em projetos também. Ao invés de só executar, eu comecei a planejar, a criar projetos. O primeiro deles que foi realizado foi um musical, foi Cássia Eller no musical.
E foi um projeto muito marcante na minha vida, porque ele teve um envolvimento muito grande desde o primeiro momento que houve, que teve essa ideia, né, que eu tive essa ideia de criar esse espetáculo, e foi uma série de questões, né, que a gente tinha que levantar, a gente tinha que conseguir os direitos da família, uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né, então foi tudo muito novo, e uma homenagem a uma pessoa que realmente marcou muito na minha vida, que foi a Cássia Eller. As músicas dela, a história de vida dela foram muito marcantes para mim, para muita gente, né, para muitos brasileiros, mas eu senti uma certa afinidade sempre com a Cássia. E quando ela faleceu em 2001, me marcou muito, foi muito chocante, a história dela, da maternidade dela, da questão da luta dela, né, por direitos sociais. Então, é uma figura que eu sempre tive uma afinidade muito grande e além de admirar profundamente pela voz, pela interpretação que ela dava, extremamente marcantes. Então, ter feito o musical da Cássia Eller foi muito especial para mim. Até hoje o musical existe, né? De tempos em tempos ele volta, e é um projeto muito importante, porque, primeiro, enquanto evolução profissional, né, aconteceu realmente um primeiro momento que eu conquistei, digamos, um espaço de defender uma ideia que eu queria colocar no palco. Então foi um aprendizado muito grande. Eu tive que amadurecer muito enquanto profissional para conseguir fazer isso, para convencer pessoas de que o projeto era adequado, que ele merecia ser montado. Esse projeto demorou bastante para sair. Hoje em dia, né, que a gente sabe que teve um sucesso muito grande, continua tendo, parece que lá no início foi tudo muito fácil e não foi nada fácil. Ele foi negado esse projeto 1 milhão e 1 bilhão de vezes, né? Ele sempre foi negado, até que o CCBB, né, na época o edital do CCBB, contemplou o projeto, né, para ele circular por 4 capitais, e assim ele nasceu aqui no Rio de Janeiro, no CCBB do Rio, que é um espaço relativamente pequeno, né, de 200 lugares, e a gente chegou já a apresentar esse musical em ginásio, com 5.000 pessoas, né? Então é um projeto realmente que tem uma importância emocional, uma importância profissional muito, muito grande na minha vida. E também, principalmente, pelo que eu vi em termos de depoimentos, do que eu presenciei de público que assistiu o espetáculo, eu vi as reações das pessoas. Então eu acho que ele cumpriu um papel desde já, né, muito grande, de levar cultura, de levar conteúdo, de levar emoção, numa dose muito adequada, sabe, para as plateias. Não é à toa que ele fez um sucesso muito grande e que ele continua em cartaz desde 2014 até agora, 2020, né? A gente agora mesmo, em abril de 2020, a gente ia apresentar o musical aqui no Rio de Janeiro e não foi possível porque tivemos a questão da pandemia, né? Mas então, essa é uma lembrança muito especial que eu tenho desse musical e um momento específico, assim, na verdade, tem um momento muito grande, né, muito emocionalmente muito rico, que foi quando o Chicão, né, o filho da Cássia, foi assistir na pré-estreia aqui no Rio, junto com a Eugênia, né, eles foram assistir, foi um momento muito marcante, Nando Reis foi assistir, que tinha um vínculo muito grande com a Cássia, e também, uma vez que eu fui assistir em São Paulo, não lembro exatamente aonde, e tinha uma pessoa chorando sem parar na plateia, e falando o quanto aquilo tinha feito bem para ela. Então, até hoje tá na minha memória esses momentos, assim, bem especiais mesmo. Eu sinto saudade de estar em contato com as pessoas. A equipe que cria, né, os projetos, que faz o projeto acontecer, essa equipe mesclada com o público, que é o que o teatro, né, os projetos culturais que exigem, né, uma presença de pessoas que são feitos ao vivo, eles nos proporcionam isso, né? É um presente de ter essa troca naquele mesmo momento, né? Aquele momento único que é realizada a sessão, nunca vai se repetir, né? Por mais que o texto seja o mesmo, nenhuma sessão é igual à outra. Então, essa magia desse encontro, né? Público com atores, com técnicos, produtores, é um encontro muito mágico e dá muita saudade. Eu também tenho uma saudade grande, que ela é um pouco maior, assim, que é da realização em si, é ver a coisa nascer. Então, isso é um ponto que me deixa muito orgulhoso e que me traz uma felicidade
diferente, entende? É ver que algo que foi pensado de alguma maneira com uma ideiazinha, ele virou algo maior, né? Que uniu pessoas, que uniu ideias, que uniu, que foi um acontecimento, entende? Então, essa realização, ela me faz muita falta. A cultura é que ela sedimenta todo o conhecimento, todo o avanço de uma sociedade, né? Em termos de comportamento, em termos de produção de pensamento, né? A cultura é que está na frente, está na vanguarda, na criação de movimentos, de mudanças na sociedade, né? A cultura sempre está em primeiro lugar. Ela é que promove as mudanças de tempos em tempos, né? Então, eu acho que a cultura ela tem um protagonismo muito grande na sociedade, quer o público entenda isso ou não, sabe? Ela age de uma maneira constante, né? Porque é impossível barrar a cultura, por mais que se queira, né? Independente de governo, a cultura ela acontece sem que a gente queira mesmo, porque ela faz parte do ser humano, né? Desde as cavernas a gente vê que o ser humano desenha, que ele ressignifica a sua existência, né? Em forma de arte, e isso não tem como afastar do ser humano. Mesmo que exista apoio e financiamento ou não, sabe, questões mais burocráticas, a arte brota. Ela brota no ser humano de uma maneira inequívoca. Então, eu tenho consciência plena de que o trabalho que eu faço, né, ele pode ser que nesse momento ele não seja tão reconhecido, mas enquanto uma continuidade, né, de produção ou enquanto uma continuidade de atuação junto à sociedade, eu tenho certeza de que tem uma relevância muito grande. A reflexão que o público passa a ter quando está em contato com um produto cultural, né, seja uma peça de teatro, ou um livro, ou um filme, ou um show, enfim, a manifestação que for, né, uma obra de arte, aquilo provoca algo no ser humano que é diferente de apenas receber um conhecimento ou analisar uma situação sem essa visão que a arte nos leva a ter. Então a arte requer do ser humano um abstracionismo, ela requer uma interpretação diferenciada do que a gente vive. A arte é o espelho da sociedade. Então a gente precisa cultuar também como os países avançados e as pessoas desses países fazem, né? Tem noção do poder da arte, da cultura. Então eu acho que o trabalho que eu faço, né, que eu me dedico, ele tem realmente um impacto grande na sociedade. Ele não é visto de maneira imediata, mas a gente tem que entender que cada área do conhecimento ou de atuação tem o seu tempo para acontecer, né? Não adianta a gente achar que, ou então exigir que seja reconhecido nesse momento. Não é, a gente também tem que saber que cada coisa tem o seu tempo, né? A semente de cada tipo de planta tem um tempo diferente para germinar. Então a gente tem que entender também que com a cultura pode ser que demore mais em alguns determinados casos. É claro que no Brasil a gente não vai nem falar, né, porque é muito claro que a gente não tem essa percepção do quanto a cultura é importante e tem que ser valorizada. Mas eu acredito, no tocante ao meu trabalho e da minha equipe, que o que a gente faz tem uma relevância muito grande e ele vai ser entendido e assimilado, digamos, com o tempo. Alguns projetos mais, outros menos, mas essa constância que a gente produz, ela tem um efeito muito importante e muito sólido na sociedade.